Paz e graça, meus irmãos. Infelizmente a gente não conseguiu lá pelo Facebook, mas eu tô gravando um vídeo aqui agora. Eu acredito que lá para umas 9h30 da noite, 10 horas ou até mais tarde, eu vou estar pronto com a aula aqui, tá? E aí eu vou postar no YouTube e mando o link lá vou mandar o link no grupo. Bom, vou continuar aqui da onde eu parei, tá? A gente tá estudando Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. A gente leu em duas versões diferentes. A gente leu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aí eu li numa versão um pouco mais recente, né? Que diz, não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o quanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Então, a gente entende aqui uma coisa que ele faz um contraponto, né? De servir a Deus com todo o seu coração, enquanto você é jovem, servir a Deus, buscar o Senhor, né, na juventude, porque chegará um tempo que a velhice não permitirá que a gente faça isso. Ou pior, as dificuldades da velhice, aquele que vive uma vida na juventude sem servir a Deus, as dificuldades na velhice vai ser muito grande. Bom, primeiro versículo a gente não pode tirar tantas conclusões. O máximo que a gente chega aqui é que nós temos que honrar ao Senhor, quer dizer, obedecer a sua vontade na juventude, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Chegará o tempo onde a gente pode dizer isso se a gente não tiver um propósito também de vida, se a gente não tiver vivido uma vida com o propósito de louvar e agradecer ao Senhor, para que a nossa velhice seja abençoada. A gente vai ler e vai estudar um pouco sobre essa questão, por que eu estou falando disso também e por que é importante estudar esse assunto. Bom, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O verso 2 já começa a dizer sobre um tempo de dificuldade. Antes que se escureça o sol sempre representa algo positivo, bênçãos e coisas boas. A luz também, né? A luz, a lua, as estrelas, coisas altas, coisas boas, coisas que significam coisas positivas. Antes que tudo isso que é positivo torne a vir as nuvens depois da chuva. Então, antes que escureçam essas coisas, né? Então o texto está dizendo aí no verso 2. Na versão um pouco mais recente diz, lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho e aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Quer dizer, onde as coisas vão ficar pior, né? Onde vai piorar algumas coisas. Por isso que é importante que a gente sirva ao Senhor hoje. Se você é jovem ou Deus te chamou já numa idade mais avançada, o importante é que você honre a Deus e sirva a Ele o mais rápido possível, porque chegará tempos difíceis, né? O verso 3 fala, no dia em que tremerem os seus guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Bom, aqui eu disse para vocês que é um texto extremamente poético, né? Um texto de Salomão, um texto que vai mostrar algumas dificuldades de interpretação, principalmente nessas versões que procuram interpretar da forma que foi escrito originalmente, né? Sem fazer ali aquela tradução dinâmica que adequa um pouco as palavras ao nosso tempo, ao nosso sentido. Na versão NVT já fica muito mais claro. Bom, primeira coisa que a gente já vai entender até aqui. Até aqui a gente entende que Salomão está fazendo um contraste entre os mais novos, que tem que servir a Deus e muitas vezes não fazem, e as pessoas com mais idade, que viveu uma vida às vezes sem servir a Deus e vão ter suas dificuldades. A prova disso é que no verso 3, se você ler uma versão NVT, por exemplo, que eu vou ler agora, você já vai entender uma diferença absurda. Diz assim, ó, lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer. Então esse sentido de que os guardas da casa tremerão é no sentido de que suas pernas, né, sua estrutura física comece a falhar, a tremer. Esse é o sentido. E antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar. Aqui
É interessante, irmãos, que o texto, quando fala de moedores, o verso 3, se você acompanhar, de Eclesiastes 12, o verso 3, quando fala de moedores, por já serem poucos, e se escurecem os olhos pelas janelas. Quer dizer, além desses roedores, ou algumas versões moedores, eles vão ficar cada vez mais gastos, né? Essa é a ideia quando diz que cessarão os moedores. É no sentido de que os dentes começam a falhar, começam a cair, né? Então ele está falando do envelhecimento mesmo. Está falando da idade avançada. Esse é o sentido do texto. E além de falar de serem poucos. E aí no final do texto ele fala: escurecem os que olham pelas janelas. E aí você já entende que ele está falando dos roedores ou moedores, dependendo da sua versão, é dos dentes, né? Fala dos guardas, como se fosse a sua estrutura, suas pernas, ombros, aquilo que sustenta o seu peso. E depois fala dos olhos, que olham pela janela e se fecham. Quer dizer, o olho não consegue enxergar mais com clareza. É uma coisa interessante, mas que ele está deixando claro que a gente vai perdendo a saúde, vai envelhecendo, e a gente tem que servir ao Senhor, lembrar do Senhor enquanto a saúde, enquanto a abundância, que a gente não pode lembrar de Deus apenas na dificuldade, né? Apenas quando a gente está passando por um sofrimento, algo difícil, que a gente vai tentar se lembrar de Deus. Bom, vamos entender toda a exposição, vamos aplicar essa questão de ler em duas versões. Daqui a pouco a gente vai ter que usar outros textos paralelos para tentar entender melhor. Então fique atento aí na aula, com a Bíblia na mão aí pra gente junto estar estudando. Aí o texto, no verso 4, diz assim: e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e de todas as filhas da música se abaterem. Essa é uma versão bem difícil, né? O verso 4. As portas da rua se fecharem. O que é isso, né? E por causa do baixo ruído do moedor, os moedores, né? Como se ele estivesse falando que chega um ponto que até a boca ela abre e fecha, e você não pode mais ouvir o mastigar. Aqui ele está falando da dificuldade de ouvir. Quer dizer, a pessoa quando vai perdendo até a audição, ela não consegue ouvir nem o mastigar, nem o ruído do moedor. Quer dizer, do dente ali mastigando. E se levantar a voz das aves, de todas as filhas da música se abaterem. Quer dizer, está muito relacionado à audição. Então ele fala que a fraqueza da estrutura, né, das pernas, do ombro caído, fala sobre essa questão dos olhos que já não enxergam com clareza, no final do verso 3. O verso 4 ele fala que a audição também não está funcionando. O verso 3 também fala sobre os dentes que já estão fracos. Quer dizer que ele está falando do envelhecimento, que a gente não deve lembrar de Deus só quando chegar os dias maus, só quando chegar esses dias que a gente tem que lembrar de Deus agora, onde está bom ainda. E aí as músicas, né? Não dá para se ouvir mais o canto dos pássaros, não se acorda mais com o canto dos pássaros, porque a audição está perdendo aí a sua capacidade com o passar da idade. Aí o verso 5 ele diz assim: como também quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Um linguajar extremamente difícil, né, irmãos? Quando a gente lê assim de primeira, né? No primeiro momento. E aí você fica pensando, o que será que esse versículo 5 tá me dizendo? A primeira coisa que eu entendo desse versículo 5 é o seguinte: primeiro, que esse espanto no caminho, né, e essa dificuldade de temer o lugar alto é a dificuldade de andar mesmo, a subir montanhas a lugares altos, a fadiga que isso causa, né? O florescer da amendoeira está relacionado muito aos fios brancos junto com os fios de cabelo preto. A amendoeira ela tem esse contraste de cor, né? E se cai primeiro as flores brancas, como se mostrasse que os cabelos começassem a embranquecer da pessoa,
e esses cabelos também começassem a cair depois de um certo tempo. E daí depois fala que apetite perece, quer dizer, falta a vontade de comer, se alimentar, é como se a vontade de desejo de comer fosse diminuindo. E se vai à tua casa eterna. O que é essa casa eterna que o texto diz, né? O túmulo, né? O caixão seria a nossa casa eterna, né? Poderia entender dessa forma aí. E os planteadores, quer dizer, aqueles que chorarão, vão te rodear o seu corpo ali naquele caixão, quer dizer, que esse é o fim de todos os homens, né? E aí, além de dizer essas dificuldades na velhice, principalmente da pessoa, presta atenção nisso, que não serviu a Deus na sua juventude, não soube servir à vontade e honrar a Deus enquanto podia, né? Enquanto estava na sua fase boa. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. São várias analogias aqui bem complicadas. Existia um cordão de prata com linho envolto, enrolado, que segurava a luminária, né? Pensa assim, quando se rompia esse cordão, a luminária se estourava no chão. E aí isso é como se quebrasse, quer dizer, aquilo que sustenta a luz é algo muito frágil, que qualquer hora pode se quebrar. E a ideia também, eu vi estudos sobre isso, sobre esse versículo, que ele dizia muito também sobre o corpo se quebrando, e é muito frágil o corpo, a qualquer momento ele se quebra, né? Que a gente não deveria valorizar tanto assim a vida neste mundo, nessa terra, né? Depois ele dá os exemplos que a pessoa for pegar água na fonte e quebrar o vaso muito frágil, né? Ela não consegue mais pegar água, quer dizer, a fragilidade do homem, né? A fragilidade da vida. E o verso 7, muito teológico. O verso 7 fala: e ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, irmãos, aqui o negócio começa a ficar mais amplo e a necessidade de paralelos é muito forte mesmo. Eu vou gravar em um segundo vídeo essa explicação do verso 7.